E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Tranquilos? Não se sintam constrangidos se vocês não tiverem nunca ouvido falar de mim. É engraçado abrir a palestra assim, porque eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar do meu nome. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque eu sempre fui um cara de bastidor. Então, o que eu vou trazer para vocês são coisas de bastidores, coisas testadas, metrificadas, coisas depois de muito suor e muito trabalho. E eu espero que, no final, a gente possa trocar. Porque a gente está aqui, eu estou muito honrado de estar aqui, que eu vejo que o nível, tanto de participantes quanto de pessoas que estão fazendo as falas, está altíssimo. Eu tenho certeza que a gente tem muito o que conversar. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Quero começar falando para vocês do que eu vou tratar aqui. Eu vou tratar aqui das 10 coisas que eu aprendi nesses últimos 3 anos fazendo lançamentos. Tá? Antes de falar um pouquinho do porquê que essas 10 coisas podem fazer diferença para o seu negócio, eu quero chamar a atenção para um gráfico muito simples. Isso é uma consultoria independente, agora de janeiro, falando um pouco da base de usuários atual das principais plataformas sociais que a gente tem hoje no planeta. Né? Vocês estão vendo aí, 1,8 bilhões de pessoas no Facebook. Né? Em segundo lugar, temos 1 bilhão de pessoas usando o WhatsApp. Quem que é o dono do WhatsApp? Facebook. Né? Então, se a gente usasse um pouco de sobreposição de público, que o Hugo falou um pouquinho mais cedo, e separasse, com certeza tem uma grande sobreposição de público, mas também tem uma parcela que não necessariamente está tão ativa numa das duas redes. Né? Mas mais importante do que isso é que se a gente continua a analisar, em terceiro lugar tem o Facebook Messenger. E aí, se a gente continua fazendo essa análise de sobreposição de público, a gente começa a perceber uma coisa fantástica, que para mim é mais ou menos parecido com isso aqui. O furacão Isabel. E por que é parecido com o furacão Isabel? Lá em 2003, eu não sei se vocês, todo mundo aqui já nasceu trabalhando com marketing digital, quero que levanta a mão aqui, quem que trabalha com marketing digital há menos de 1 ano? Olha só, não é pouca gente. Se a gente fizer um mapeamento estatístico aí, sei lá, dá uns 20% talvez. Né? Quem trabalha com marketing digital, tráfego, há mais de 2 anos? É uma porção considerável, mas não é todo mundo da sala. Né? Eu entrei nesse mercado tem por volta de 3 anos. E eu entrei nesse mercado mais ou menos parecido como eu conheci o furacão Isabel. Não sei se vocês já trabalharam com outras coisas, eu já tive uma história profissional muito diferente, já fui salva-vidas da Cruz Vermelha, já trabalhei de garçom, já fiz várias coisas, caixeiro viajante. E em 2003, eu estava trabalhando como salva-vidas num acampamento lá nos Estados Unidos. Feliz da vida. Um dia normal, uma brisa fresca no Texas, estava mais ou menos 45 graus, história real, certinho, e de repente ficou fresquinho. Ficou assim uma brisa de uns 28 graus, um ventinho um pouquinho mais forte assim, sol bonito, bacana, tranquilo. Eu pensei assim, pô, que lindo dia para trabalhar. E não tinha ninguém no campo, no acampamento, não tinha ninguém, estava vazio. Era meu turno de assumir as piscinas, não tinha ninguém, e eu achei que muito estranho. E aí eu encontro um amigo meu, um colega de trabalho, com o olho esbugalhado, falando assim, Mumu, meu apelido é Mumu, e eu não vou falar porque é. Mumu, what are you doing here? O que você está fazendo aqui? Go to shelter, né? Vai, procura abrigo, filho. Cai na braquiária e procura abrigo. Eu estava exatamente no olho do furacão, no meio da formação, num diâmetro de 50 km², onde o furacão iria descer. A gente estava na área de risco, na Red Zone, e era um alerta que veio um pouco atrasado, porque em 2013 a meteorologia já era avançada, mas não é tanto quanto hoje. E, por muito pouco, o furacão não desceu realmente próximo de onde que a gente estava. E eu estava distraído, achando que era mais um dia com brisa fresca no Texas. Né? Esse gráfico anterior, na minha opinião, é mais ou menos uma formação, deve ser um primo da Isabel aí, que está vindo. A gente está prestes a ver algumas mudanças sistêmicas em comportamento pelo cruzamento de dados e capacidade de você fazer tráfego em plataformas diferentes. Tá? E o que eu vou contar para vocês é a história do que eu aprendi e como que eu estou pensando isso que está chegando. Então a gente vai falar de um pouquinho de métricas, vai falar de uma métrica que eu considero que é a principal para você analisar a viabilidade de tráfego, e vou contar para vocês um pouco dos cases de 2015, 2016 e 2017, o que está acontecendo. Tá bom? Bom,
Agora, eu deixo para vocês uma pergunta que eu gostaria que incomodasse vocês durante essa apresentação inteira. Qual é a sua escala? Qual é a sua escala? Para onde que você está indo? Para onde está indo o seu negócio? Qual é a sua escala? A gente pensa em escala simplesmente em injetar mais dinheiro em tráfego e, de repente, oferir um lucro maior, um ROI maior. A gente pensa, às vezes, em escala em mais. Né? Você fazer mais, trabalhar mais, escalar. Mas escala, ela pode ser entendida de várias formas. Escala de valor, escalar em direção aonde você realmente quer chegar. E o tráfego pago e tráfego orgânico, é uma das coisas que a gente tem na nossa mão, talvez uma das mais potentes dentro do mercado digital, para poder conseguir fazer isso. E eu quero contribuir um pouquinho com essa história de vocês, para sair daqui uma escala maior, que no final desse evento, a escala de vocês já tenha crescido um pouco. Tá? Bom, quem sou eu? Cara de bastidor, beleza, até 2014, salva vidas, já fui garçom, era professor de pós-graduação, prestava consultoria para o Ministério da Educação na área de arte e educação, ou seja, completamente distante do universo de marketing digital e, inclusive, não gostava de Facebook. Quem aqui gosta de Facebook? Fala a verdade, gente. Quem aqui não gosta de Facebook? Pronto. Ótimo, sinceridade é maravilhoso. Eu sinto a energia da sinceridade baixar. Mesmo que você não goste de Facebook, se você entra para a ferramenta do jeito certo, você começa a perceber o que ela é da parte de trás. E é essa parte de trás que a gente vai conversar um pouco. E foi o que eu percebi nessa época. Eu estava até com uma carreira bem consolidada na academia, estava caminhando tudo bem, só que estava completamente infeliz. E aí, nem acessava o Facebook, um amigo meu de infância falou assim, pô, Momo, você não quer investir aqui na minha empresa, não? Eu falei, pô, vamos lá, como é que é? É um negócio simples, você vai ser lead builder. Eu, o que é? Lead builder? Nem sabia o que era lead. Aí ele virou e falou assim, não, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no Facebook, você vai fazer propaganda aqui para o meu produto aqui, que é de concurso público, e aí você vai botar o dinheiro e aí você vai ter um retorno. Ou seja, o cara estava fazendo aliciamento de afiliado sem falar que era afiliado. Estava sendo aliciado para o meu amigo. E aí, eu, pô, tô com dinheiro parado, vou fazer um investimento. E aí a história começou. Né? Foi uma coisa realmente... Quando eu entrei e fiz a primeira campanha, alguma coisa, assim, rolou um barato, rolou uma treta. Eu gosto muito de falar que rolou uma treta. Eu não sei se era porque eu sempre fui gamer, e o JP também é gamer, né, que eu sei. E tem um negócio, quem é gamer, ele tem um fusível meio, assim, queimado, que é muito ruim você desligar o negócio se você não zerar a fase. Quem já sentiu essa sensação de precisar de zerar a fase? Levanta a mão. Show de bola, show de bola. Nessa época aí, eu tinha acabado de ganhar o Skyrim. Eu estava faltando, assim, 25% para terminar o jogo. Pergunta se eu consegui terminar o Skyrim, depois que eu comecei a trabalhar com lead, tráfego. Não terminei o Skyrim. E por que eu não terminei o Skyrim? Porque foi 3 anos de muito trabalho. Né? Já participei de mais de 15 lançamentos, HLS, Perpétuo, lançamentos tradicionais. Eu já tive a oportunidade de investir e gerir mais de R$2 milhões de investimento no Facebook, em outras plataformas também, mas 90% desse dinheiro foi no Facebook, de forma direta. E aí tive um retorno que foi bem interessante, somando os clientes, parceiros e a empresa, né, a Miners Class, a gente já teve um retorno de múltiplos 7 dígitos. Né? Esse número, semana que vem, com certeza, ele vai aumentar um pouquinho, esse do faturamento, que tem coisas engatilhadas e coisas que estão acontecendo. Né? E a métrica que eu tenho mais orgulho nem é a métrica de leads por dia, não, porque isso aí é só número, mas é que ter derrubado o Aweber. Isso é uma coisa que eu tenho muito... Me dá uma alegria de saber que eu consegui jogar um tráfego que o Aweber teve que passar um pouquinho de aperto para poder se adaptar. Tá? E eu vou ensinar para vocês, não é só o lado bonito, eu vou falar para vocês os erros que eu cometi durante esse período. Porque eu sei que a escala do negócio da gente, ela está também em pegar o que o cara conseguiu fazer de bom e de ruim, desmistificar, tirar a parte de palco e essas coisas e ir na veia. E é justamente sobre isso que eu quero que a gente consiga chegar. Tá? Como que é o jogo do Facebook para você? Essa é uma perguntinha que a gente, às vezes, dá uma passada meio rápida nela. Assim como a gente passa meio rápido por coisa de mentalidade. Pô, fala sério. Quem que está aqui nessa sala que já foi em mais de um evento de marketing digital? Beleza, show. Pô, Vinícius, nem levanta a mão, nem precisa, né, pô? Eu vou ficar com o braço até doendo. Quem já foi aqui em mais de 3 eventos de marketing digital?
Ok. Quem não consegue contabilizar exatamente quantos eventos de marketing digital já teve? Show. Então, a gente passa muito rápido por algumas perguntas que deveriam ser mais lentas. Por exemplo, como que é o jogo do Facebook para a gente? Tá? E por quê? Porque muita gente ainda joga o jogo do Facebook como se fosse um mineiro quebrando pedra. Muita gente entra, pega a sacada da vez. Por exemplo, pô, o negócio barato agora é live. Faz live que a parada é bom demais. Aí você fica sabendo daquele negócio e vai quebrar a pedra. Por quê? Todas essas coisas que acontecem de tráfego, pago ou tráfego orgânico, mas principalmente pago, que é o que eu estou tratando aqui com vocês hoje, funciona muito parecido como se fosse o Velho Oeste e as jazidas de ouro, Gold Rush, né? A galera diz, não, faz live, que live é ótimo. E aí os primeiros que chegam começam a fazer resultados incríveis. Aí o pessoal que chega no começo, mas já na segunda leva, já sabe que tem que levar a pá, picareta. Aí o pessoal que já está intermediário já começa a ter resultados um pouquinho piores. E de repente aquilo ali para de funcionar. E a gente fica quebrando pedra. Naquele veio que já foi explorado, que o cara já está numa outra mina, né? E uma das chaves que eu comecei a modelar um pouco o Facebook, entender como antecipar, como parar de quebrar pedra e partir para um outro nível de jogo, foi primeiro, superar essa crença que o algoritmo quer te pegar. Quem aqui tem certeza que o algoritmo te persegue? Quem tem certeza que aquela campanha que estava com o ROI maravilhoso, cara, esse algoritmo aqui não está bugado. Não, agora tem certeza que está bugado. Não é possível. Olha o ROI disso aqui. Hoje, olha isso aqui, parou de funcionar. Gente, a gente tem que entender que o Facebook tem dono. O Facebook tem dono. Eu gosto muito até de dar de presente essa foto para quem trabalha com tráfego no Facebook, para lembrar que o Facebook tem dono, né? E se tem dono, né? Você tem que descer pro play sabendo jogar. Ninguém pode descer pro play se você não sabe jogar, pô. E como é que a gente joga o jogo do Facebook? Entendendo as regras do play, olhando e entendendo como que ele quer que a gente jogue. Você vai jogar Paulistinha, ou você vai jogar, sei lá, vai jogar qualquer jogo, qualquer tipo de jogo, pode ser 2 ou 1. Se a pessoa coloca 3, o que acontece em 2 ou 1 se a gente coloca um 3? O que acontece? O jogo não rola, né? A gente não perde nem ganha, simplesmente você está fora do jogo, né? E o Facebook, dentro dele, ele já tem uma indicação muito clara de como que ele espera ser jogado. Afinal de contas, uma rede que tem, somando todas as plataformas, múltiplos bilhões de pessoas acessando, e o Facebook está querendo agora entrar para a China, né? Ele está em negociações para ver se ele consegue levantar o ban de restrições do Facebook para poder atuar lá. Esse jogo ele tem regras muito claras. 99% dos anunciantes, e é claro que esse ponto foi só uma questão retórica, né? Porque eu não fiz a estatística exata. Mas é a vasta maioria. E eu estou falando de gente maravilhosa, a gente tem até resultados mega escalados, pessoas que eu conheço que são boas de jogo, que jogam no Facebook Hard. Muita gente não presta atenção em como que a ferramenta está inscrita. E isso que eu estou falando é como que ele está propondo as telas dele para a gente poder criar as campanhas. E eu quero mostrar para vocês uma forma que ele está pedindo, né? Que é justamente essa questão de você ter o conhecimento, né? Ser conhecido, reconhecido, você criar o relacionamento para depois fazer a conversão. Eu sei que isso é até beabá de marketing digital, de marketing de reciprocidade, neuromarketing, né? Todo mundo aqui está antenado a isso. Mas uma coisa que às vezes passa despercebida é que a própria estrutura dele de anúncios é feita para induzir a gente a fazer isso. E vamos ser bem sinceros, quem aqui já fez campanha para tráfego frio direto para venda? Vocês estão entendendo? A gente está jogando no Facebook. Quem aqui fez campanha de tráfego frio direto para venda no Facebook? Ok. Pensa no seu retorno. Agora, quem aqui já fez campanha no Facebook de relacionamento, aquecimento e venda? Levanta a mão, por favor. Um pouco menos pessoas. Quem aqui já comparou os dois resultados? Metrificadamente. Ok. Quem que ganhou? Relacionamento? Quem falou depende? Depende por quê? Claro, tem vários fatores que dependem. Tem vários fatores. Show de bola. E é claro que a gente tem que computar o ROI total do custo de relacionar a plataforma que é pay to play.
né? É. Exatamente. É isso que eu estou falando. Eu estou falando de tráfego frio, não estou falando de tráfego orgânico que teve um trabalho estratégico de tráfego orgânico para poder aquecer. É claro que você pega um tráfego orgânico zero de gasto, que tem uma demanda ali reprimida, se você faz uma oferta, show de bola. Mas eu estou falando de tráfego frio, gente que não ouviu sua marca fazer. O ponto é, se a gente trabalha a favor do Zuckerberg, do Zuck, ele quer que as pessoas sejam felizes usando o Facebook, que as pessoas fiquem engajadas, que elas se comuniquem, que elas tenham contato social. Então, não dá para poder ignorar a forma que a ferramenta propõe jogar. Porque a gente sempre vai estar jogando, quebrando pedra. A gente vai tentar fazer uma coisa que ela propõe uma outra história. Até para hackear o que ele está querendo propor, a gente tem que jogar um pouco do jogo dele, poder entender aonde estão os buracos que você pode furar, né? Então, primeiro ponto que eu aprendi, esses 3 anos, 2 milhões de investimento no Facebook é, toda vez que eu ignorei qual do Facebook, tentei fazer alguma coisa na marra, sabe aquele lançamento que era para poder virar múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos, chega na boca do gol, vai pular abaixo, aí você pensa, caraca, velho, vou jogar aqui, vou enfiar uma porrada de remate, vou saturar esse povo, vou botar 7 vezes aqui de frequência para fazer a coisa virar. Toda vez que eu fiz isso, deu na água, porque eu não estava jogando o jogo que ele está pedindo de jogar. Você aumenta muito a frequência, você vai na porrada, a pessoa começa a dar ban nos seus anúncios, você começa a cair numa lista de exclusão, e aí? E agora, José? Tá certo? Então, jogar o jogo do Facebook significa você ter um pensamento de longo prazo. Eu tenho certeza que isso já foi falado aqui em algum momento, né? Eu acho que foi o Hugo que talvez tenha falado, que não existe escassez de público. E não existe mesmo. Gente, 14.500 leads por dia, abaixo de R$1. É possível? É. Depende do seu macro nicho, depende da sua estratégia de aquecimento, do que você faz para poder fazer aquecimento, de SEO, de combinação de múltiplas estratégias de tráfego para poder aquecer o mercado como um todo, mas é possível? É super possível. Primeira coisa é essa. Segunda coisa é, se a gente passa a ignorar a forma que ele joga, a gente vai perder dinheiro. Tá? Então, relacionamento confiável dá um menor custo de aquisição. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma perguntinha. Quem aqui tem uns errinhos aqui, que depois eu vou dar uma acertada, vocês dão uma ignorada no texto, foca aqui, foca na meta e foca em mim, que eu vou explicar aqui o que eu estou querendo dizer. Quem aqui já saiu para tomar um café ou um vinho com uma pessoa completamente desconhecida? Quem aqui? Algumas pessoas. Não muitas, mas algumas pessoas. Quem aqui já casou com um completo desconhecido? Vocês estão entendendo? A gente às vezes quer já chamar a pessoa que nunca viu a gente para casar, chama 6 testemunhas, não vem cá, você é bacana, chega aqui, chega mais, tal, 6 testemunhas, vem padre. E a gente não criou um relacionamento, pô. Então, é fundamental ter essa questão de relacionamento e é fundamental fazer isso nos termos do Facebook, tá? Observando que tipo de campanha de relacionamento, de reconhecimento, de branding, de consideração e de tráfego. Metrificadamente, isso dá um ROI maior e um custo menor. Se você está ignorando estratégias de tráfego orgânico, né, de você fazer um trabalho de SEO de tráfego orgânico. Olha só. Como aplicar esses 3 simples passos, né, de conhecimento, conversa e conversão dentro do Facebook Ads? Né? Cada nicho, cada negócio vai ter uma maneira diferente de entender como aplicar isso. Se você vai ver uma fórmula mágica, não acredite. Não existe. Porque vai ter um determinado nicho que vai funcionar muito bem você fazer live para lead fria. E naquela live você detectar nos comentários que tipo de conteúdo você tem que fazer. E aí você gera um lookalike de quem assistiu a live até 50% e aí dá tudo lindo. Tem tipo de nicho que a pessoa não tem uma internet boa no celular, que ela não vai estar ao vivo quando você estiver ao vivo, que de repente a pessoa está acessando de ponta a porã e ela vai precisar de ver um conteúdo em formato de foto-artigo, de uma foto com um artigo. Então a gente tem que testar, tem que mensurar, mas acreditem em mim, eu perdi muito tempo, dinheiro, suor, gastando dinheiro tentando ir na marra, quando na verdade eu não podia casar com a pessoa. Compra aqui, passa o cartão! Não podia. Bota aquele remarketing psicótico, que parece que é uma maquininha de cartão, que tem um cara vestido de preto que vai atrás da pessoa assim, compra. Não, isso não vai funcionar e não é sustentável. A gente tem que fazer a pessoa conhecer e gerar valor para ela para a coisa rolar. Né? E para a gente poder conhecer a pessoa, a gente tem que
né, criar um relacionamento, a gente tem que conhecer ela, iniciar um trabalho. E aí eu desafio vocês a fazerem comigo um exercício que para mim foi muito, muito potente quando eu comecei a fazer, que é justamente tentar entender quem está nesse barquinho. Se o Facebook tem 120 milhões de usuários na base dele no Brasil, o Brasil tem hoje, no demográfico mais recente, por volta de 210 milhões de pessoas, não é? Mais ou menos? Acho que o número é entre 200 e 210 milhões. Se tem 120 milhões de usuários diferentes no Facebook, claro que tem sobreposição, tem usuário que tem vários perfis. Eu tinha 5 perfis até fevereiro agora, mas eu senti que eu tinha que me desclonar, eu tinha que voltar a ser um só. Então, tem muitas pessoas que têm vários perfis, mas mesmo assim, são milhões e milhões de usuários. Se a pessoa não tem um perfil no Facebook, o pai tem, a mãe, o filho, a namorada, percebe? Então, existe, no oceano de público, de audiência do Brasil inteiro, com certeza está lá a pessoa que precisa de comprar o produto que você está ofertando. Ela precisa, ela tem uma dor que aquele produto seria ideal para resolver. E a gente tem que entender como que a gente localiza esse barquinho. É como se fosse um barquinho mesmo na imensidão, no oceano. E para fazer isso, eu tenho uma metodologia que eu comecei a aplicar e que me ajudou muito. E eu quero compartilhar com vocês. Tá? Isso também é coisa testada, mensurada em vários lançamentos e que eu cheguei nela e tem me ajudado. Talvez seja útil. Olha só. Imagina que esse aqui é a descrição do meu avatar. Vamos embora. Isso é um exercício que eu estou herdando de cognição imaginativa, que é um ramo de neurociência com arte e que vocês vão participar. Eu acho que pode ser que dê um insight bem legal. Imagina só, aquele momento que não é zen, mas eu preciso que vocês sigam para poder gerar o impacto. Confia em mim. Vem comigo que o negócio vai dar. Fechem os olhos. Não tem orelhinha. Não tem. Você pode até se sentir bem. Feche os olhos, por favor, para você participar. Eu estou aqui na frente, eu consigo enxergar se você está não com o olho fechado. Então não adianta me enganar. Por favor, feche os olhos, para a gente poder embarcar junto. Olha só. Um grande pássaro preto e branco, com patas fortes e cauda branca. Show de bola, vai ser rápido, confia. Pode fechar, entra. Se você dormir, eu te acordo, não preocupa não. Vamos embora. Agora imagine esse pássaro, grande e preto e branco, com patas fortes e cauda branca. Imagina esse pássaro executando uma ação. Imagina ele executando uma ação. O que ele está fazendo? Show. Boa imaginação. Imagina. Agora imagina, além do que ele está fazendo, toda a ação ela tem um sentimento, ela tem um impacto um pouco mais profundo. Imagina o que esse pássaro está sentindo. Show de bola? Fica comigo nessa imaginação do que vocês visualizaram. Pode abrir os olhos. Agora vamos lá. Vamos ver o grande pássaro preto e branco, patas fortes e cauda branca. Ok. Confere com o nosso avatar. É um grande pássaro. Ok. É preto e branco. Você pode ter uma certa dúvida por causa que o rabo está meio sujo, né? Mas é preto e branco. Ok. Tem patas fortes? Tem. E se de repente você está tentando vender um produto para esse grande pássaro preto e branco, com pernas fortes, mas na verdade, aquele barquinho, quem está dentro daquele barquinho, que é a pessoa que vai comprar, é esse aqui. Vamos validar o nosso avatar. É um grande pássaro preto e branco? É. Perna forte? Inclusive um instrumento de combate, né? É uma garra, é muito forte, né? A gente acertou o avatar, porém a gente erramos absurdamente a mensagem. Ou seja, esse tráfego vai ficar caro, vai ter um CTR baixo, esse tráfego não vai funcionar. Então, existe sim, dentro da forma que eu trabalho, eu diferencio muito avatar de persona e eu traduzo isso em ações concretas no Facebook, que eu quero compartilhar com vocês. Uma coisa é o avatar, e o avatar, geralmente, ele é fácil da gente chegar nele. A gente sabe, estatisticamente, vendo a nossa agora que eu te conheci, que legal. A gente sabe pela lista do Facebook, pela lista de compradores, dados simples, por exemplo, perfil etário. Quantos anos tem nosso cliente médio? Estatisticamente, você tem uma lista de clientes lá, você facilmente tem esse dado. A gente sabe qual gênero que é. A gente sabe a localização geográfica. Então, todos esses dados compõem um avatar e ajudam muito a gente segmentar. Isso, está tranquilo na ferramenta? A gente entrar e criar uma campanha sem eu pedir para vocês, para tudo, vamos criar uma campanha agora, segmentando para o avatar. Fica fácil, não fica?
É só pegar e jogar esses dados no gráfico, que está muito simples. Agora, a persona, dentro desse avatar, ela pensa, age, sente de formas diferentes. A gente pode estar com o avatar do grande pássaro e a gente tem que entender como que uma águia pensa, sente, para poder fazer essa oferta. Então não adianta tentar trabalhar sem chegar nesse grau de imaginação que eu pedi para vocês, de ver o pombo cagando, por exemplo. Se você viu um pombo cagando, você nunca vai vender para uma águia se for a mesma oferta. Isso muda o jogo inteiro. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu queria alguém que voluntariasse, que falasse a persona, não o avatar, mas a persona ideal do trabalho, de um produto que ela trabalha. Vamos lá, quem pode compartilhar? Rapidinho. Show, manda. Uma família de 5 pessoas que viaja para Disney. Show. Isso é persona ou avatar? Avatar. Dá para localizar a família, 5 pessoas que viajam para Disney. Agora vamos lá. Quem que vai tomar a decisão de compra dessa família? Provavelmente a mãe. Quem que vai ser o influenciador principal para a decisão de compra? Os filhos. Você está fazendo uma oferta de quê? É um produto, por exemplo, imaginando que é um produto de viagem, vamos supor, que é um pacote de viagem, só para facilitar. Você vai ofertar para quem? Não existe certo e errado. Você pode ofertar, por exemplo, claro, você vai ofertar para quem de fato vai comprar, mas você pode trabalhar o influenciador. Então a segmentação não tem que ser para a mãe, tem que ser para os filhos, porque eles que vão gerar o momento de compra. Imagina como que é você fazer a oferta para os filhos. Se eles estão loucos para ir para a Disney, não tem outra opção dentro daquela família, de repente. Então muda o jogo. Se a gente pega, por exemplo, a pessoa que tem decisão de compra, vou dar um outro exemplo. Imagina só que a gente está falando de uma mulher independente, de 35 anos, poderosa, e está sendo ofertado para ela um imóvel. Está sendo ofertado para ela um imóvel. A gente consegue segmentar a idade, consegue segmentar que está solteira, várias coisas. Agora, o que essa pessoa tem mais chance? Assistir Raul Gil ou assistir Saia Justa? De 0 a 10. Raul Gil, 0 a 10. 0. Saia Justa. 8, 9, 7. Ou seja, de qualquer forma é bem mais próximo. Vocês percebem? As segmentações por interesse no Facebook, elas são muito mais geradas a partir dessa descrição de persona. Por interesse. As segmentações amplas você consegue trabalhar com avatar, mas as segmentações estreitas você tem que trabalhar com esse tipo de visão. Se você não faz esse processo de visão imaginativa, você não consegue sentir para poder fazer a conexão e gerar a segmentação. E aí eu vou falar como é que isso foi aplicado dentro da saga da escalada, que a gente aplicou. Já fiz essa pergunta para vocês, visão clara de negócios. Vou trabalhar agora um outro aspecto para poder montar e contar os cases, bem rapidinho. Primeira coisa, né? Os números são seus amigos? Se eu perguntar aqui hoje, agora, quem que tem o ROI exato das campanhas? Na ponta da cabeça, o que pode abrir e saber. Quem tem o ROI exato das suas campanhas? Eu tenho certeza que o Hugo responde, que ele é pirado com o lance do ROI. 1, 2, 3... Assim, eu contei por alto, deu 6 pessoas da sala. Né? E sem clareza disso, como que a gente consegue criar uma estratégia de tráfego escalado? Como que a gente tem bala na agulha para poder fazer teste, para você fazer campanha, para você poder encontrar essas segmentações? Porque a gente começou com um exercício imaginativo de projetar a persona, só que a gente tem que validar isso na prática, na realidade. A gente tem que pegar e criar múltiplos conjuntos de anúncios para poder encontrar de fato o que está convertendo. E isso precisa de ter um planejamento dos números, bem à mão. Né? E aí, enquanto a gente está pensando em vender um produto, tem gente pensando em aposentar em Marte. Esse cara tem os números na mão. Ele pensando na saga dele, do tamanho da saga dele, fez a empresa com tecnologia de eletricidade, depois fez uma empresa de foguetes, tudo porque tinha os números na mão para realizar essa saga. Né? E aí eu pergunto para vocês, qual que é o modelo de negócio que vocês usam para poder gerar o tráfego no Facebook? Sem esse modelo de negócio claro e o tanto de ROI que você vai poder aferir, o que você precisa de ROI, você não consegue criar as campanhas mais elaboradas. E aí eu vou compartilhar com vocês uma primeira dica, né? Que é qual é a métrica mais importante para a escalada, para você gerar múltiplos 7 dígitos e fazer um faturamento alto. Quem se arrisca? 3 pessoas, rapidinho. ROI, pronto. Já matou. ROI. Isso foi falado mais cedo, né?
Show. ROI, é isso mesmo. E aí eu quero compartilhar com vocês um pequeno presente, porque a gente precisa ter esse ROI sistematizado. Então, se você não tem o seu ROI sistematizado, você pode acessar esse Google Forms e eu vou dar de brinde uma planilha que eu uso para poder fazer a minha análise de ROI dos meus lançamentos. Tá? Isso muda tudo. Gente, não preocupa em anotar, porque depois eu vou passar o endereço do meu site e essa apresentação está na íntegra lá. Vocês, inclusive tem um outro presentinho que eu... Calma, fica comigo que a gente vai chegar lá. Tá bom? Então, vou andar bem rápido. O importante é preencher com o histórico do que você está tendo de resultado, para você poder entender o seu ROI real. E a informação que eu quero muito que a gente saia, se vocês puderem sair com uma informação da apresentação, talvez seja essa, uma que vai gerar um maior resultado para suas campanhas. Né? É entender essa diferença entre o ROI falso, que é referente somente ao aporte da campanha do recurso, e o ROI real. Tá ok? É muito enganador. A gente quase quebrou por causa disso, em 2016. Que a gente às vezes faz um cálculo de padaria. Pô, se eu botei 100 mil reais ou 5 mil reais numa campanha e eu tive 20 mil de retorno, meu ROI está maravilhoso, está 400%, negativo. Né? Tem todo o custeio da empresa, tem toda a parte de impostos e essa planilha já está toda linkada, fica fácil para poder partir do zero e ter isso bem à mão, bem claro. Né? Então, um ROI que, se for olhar só o investimento geral, daria 400%, na verdade, joga todo o custeio da empresa, ele pode chegar a 59%. Ok? E agora eu vou falar bem rapidamente dos números, desses lançamentos que eu participei, alguns números, e algumas dicas da evolução do mercado, em específico de concurso público, e coisas que eu aprendi que talvez facilitem, que vocês não errarem como a gente errou em algumas coisas. Primeira coisa, segredo da aprovação em 2015. Né? Eu vi uma notícia ótima, eu estou aqui falando, aí de repente eu vi os números aumentarem, estava faltando, virou 20, eu estou muito alegre, obrigado, viu gente? Show de bola. Valeu, Larissa. Olha só, segredo da aprovação, 2015. Tá aí o cara, foi esse cara que me aliciou para entrar nesse mercado digital e começar a fazer esses trabalhos, né, o Cris Cavalcante, ele que é o produtor. A gente trabalhou junto e muito duro no lançamento em 2015 e foi um lançamento bem interessante que a gente conseguiu fazer 3.4 M. Foi múltiplos 7 dígitos, foi um trabalho de mais ou menos 95 dias de construção de lista, relacionamento e oferta, lançamento clássico no formato do Fórmula. Né? E eu lembro muito bem dos meus dados de campanha que eu tive mais de 300 conjuntos de anúncios diferentes. Eu tive que fazer 1.250 anúncios diferentes. E quando eu falo de anúncios diferentes, eu não estou falando de AdExpresso. Eu estou falando de você pegar e testar, realmente cruzando copy e imagem, ter 1.225 versões diferentes de coisas. Então, para a gente poder chegar na persona que está naquele barquinho, tem que ralar, mas de uma forma inteligente, sistematizada. E foi um pouco do que a gente experimentou ao longo desse processo, desse lançamento em específico. Né? Umas coisas, por exemplo, que chama atenção. A gente fez uma lista que ela deu, depois de limpa, 180 mil leads nesse processo. Foi 225 mil leads no total, em 65 dias de captura mais escalada, porém, depois de limpo, os e-mails, enfim, no final do lançamento ficou 180 mil leads. Né? Só que essas campanhas rodaram para 6 milhões de pessoas. Vai ficar mais caro ou mais barato na medida que você consegue encontrar esses gatilhos dessas dores, essas pessoas específicas. E eu vou mostrar um aprendizado que a gente foi tendo ao longo da campanha. Por exemplo, bom, isso aí eu ia falar um pouquinho sobre a gestão de orçamento durante a campanha. Eu vou pular um pouquinho essa parte, porque isso a gente precisaria de trabalhar um pouco mais a parte de números do ROI. Mas depois eu posso complementar, se for o caso, no finalzinho da apresentação. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Vazou, super dicas gratuitas para concurseiros. Beleza. Que hoje eu olho e falo, que merda, né? Não tem como ser mais aberto. No entanto, em 2015, esse anúncio deu um resultado super interessante. Leads muito baratos. Estava lead na média de 1,30. Né? E isso injetando mais de R$ 1.500 somente nesse conjunto de anúncios com um anúncio só. Então é um anúncio que ele gerou muito resultado. Né? Agora teve uma diferença, que depois de testar várias coisas, eu cheguei nessa imagem e descobri uma coisa, que algumas pessoas talvez já saibam e talvez seja novidade. Na época, o Facebook estava polulando de imagens de foguete, de praia. Quem aqui já viu um anúncio com imagem de praia, com um coqueiro? Nada contra, porque converte.
Mas era o que estava rolando, que estava convertendo bastante. E aí eu descobri que tem uma questão de pregnância retiniana. O que é isso? A percepção da gente na timeline. Se você está vendo sempre imagens do mesmo tipo de imagem, se você vê uma outra imagem, ela dá um choque perceptivo. A pessoa para poder tentar ver o que está acontecendo. E os nossos olhos, eles têm bastonetes e cones. Ou seja, os cones, eles detectam cor. Os bastonetes, preto e branco em movimento. O que acontece com uma foto no timeline que está sendo scroll down? Ela está parada ou está em movimento? É um anúncio de foto, certo? Mas ela está em movimento, porque a pessoa está passando no timeline. O que acontecia com esse anúncio? A pessoa detectava contraste alto, preto e branco, muito mais facilmente do que cor. Então ela parava para ver. E aí ela via o vazou, pronto, fechei. Colou, fechou a captura da lead. Agora, para descobrir isso, foi alguns dias, muito suor e muito orçamento. E aí eu fui evoluindo um pouco, usar esses exploits para poder melhorar o desempenho da campanha. Cheguei em outra imagem preto e branco, mas eu entendi pelos comentários que tinha uma participação muito alta de mulheres. E eu fui pesquisar nos perfis dessas pessoas que comentavam e vi que a maioria era mãe. E aí veio a sacada. Estou chegando mais perto do barquinho, tá vendo? A gente está chegando mais perto do barquinho. Então, mulheres que estavam virando chefe de família, que de repente tinham que arrumar uma forma de sustentar, de realizar seus sonhos, cuidar dos seus filhos. E aí o copy já vai mudando. Em vez de ser vazou, já começa a conversar mais com ela. Né? Cansado de perder tempo? Estude da forma correta e valorize cada minuto. O que a pessoa que é mãe, que está estudando para um curso, mais precisa? O que ela tem mais falta? Tempo. Tempo. Aí você junta uma otimização de imagem com uma otimização de copy gerada pelo acompanhamento contínuo da campanha, e aí você consegue o resultado escalado. Foi assim que a gente derrubou a web. Percebe? As coisas não brotam, não tem receita pronta, e as coisas não são fáceis. Mas se a gente vai juntando esses exploits e de forma sistematizada, a gente vai conseguir otimizar muitas campanhas e conseguir resultados muito épicos. Né? E nessa mesma linha, a gente mapeou uma das principais objeções ao produto, né? E criou o copy. E esse anúncio específico converteu muito bem com as mulheres que estavam estudando para concurso. O que acontece com a pessoa que está estudando para concurso? Ela está sozinha, muitas vezes, né? De madrugada. A maioria das pessoas são divorciadas ou solteiras. E aí, essa imagem converteu muito bem. Então, a gente tem que entender onde está esse barquinho e chegar perto dele. Chamar a pessoa para conversar. Percebe? É um movimento. E é isso que vai dando o resultado épico. Está aí os nossos dados de abertura, né? O Cleiton não me deixa mentir, ele até ficou, depois ele pode dar uma palavrinha, que lá em 2015 foi um resultado muito interessante, né, para a gente. A gente conseguiu faturar 7 dígitos em 12 horas. Então foi bem legal mesmo esse lançamento. Tá? Só que aí, passa um ano, vem 2016, um ano maravilhoso na nossa história. Né? 2016... mercado de concurso público, a gente feliz pra caramba, pô, nós estamos mandando ver, estamos super bem. Só que aí, o que acontece com o seu nicho quando, de repente, você trabalha com concurso público, com ofertas de concursos, e aí você tem um processo de impeachment, tem talvez a maior recessão da história brasileira, começa a ter cancelamentos de editais. A nossa oferta metrificada, que virava, e a gente fez vários lançamentos um pouco menores, com um ROI muito interessante, de repente ela parou de funcionar. O segredo da aprovação ficou um ticket caro, pelo tipo de oferta que a gente estava oferecendo. Né? E aí a gente teve que se virar nos 30. Tá? Entendi que não funcionava mais aquela pegada de 2015. E aí a gente começou a testar outras variações de copy. Uma das coisas que foi testada que funcionou foi a introdução de emoji. Não estou dando receita, porque isso hoje já não funciona da mesma forma. Eu já testei e já mudou. Mas na época... não era tão comum as pessoas fazerem, para o nosso nicho, anúncios com emojis, que denotam essa coisa de conversa, e foi uma implementação boa na época. E aí, eu tinha que achar uma outra maneira mais arrebatadora de baratear a minha lead, de atingir, de trabalhar essa persona. E eu descobri que grande parte das pessoas que estudavam para concursos, naquele momento, começaram a ser pessoas que estavam ficando desempregadas. Uma pessoa que ficou desempregada em 2016... o que ela tem assim, talvez de uma característica mais semelhante, normalmente? Ela é mais nova ou mais velha? Normalmente. É um pouco misto, mas uma grande parte das pessoas que ficaram desempregadas em 2016 eram mais velhas.
porque tem às vezes um poder aquisitivo maior, recebe um salário maior, e o corte de custos geralmente começa em algumas posições que estão ociosas, né? E tinha uma grande parcela do nosso nicho de pessoas que tinham uma idade assim, acima de 35, 40 anos, e que tiveram uma infância que um estudo era um pouco mais aproximado disso aqui. Essa imagem converteu super bem, com uma pegada completamente diferente, com outro tipo de tonalidade do que estava sendo convertendo antes. Tá? E aí a gente continuou testando o que funcionava. Esse anúncio que, por exemplo, em 2015 ganhou, foi um dos anúncios mais vitoriosos. Já em 2016 não funcionou tão bem. Continuava a funcionar, mas funcionou menos, por isso que a gente teve que inovar. E aí a gente tinha que continuar conversando com essa persona. Né? Resultado. A gente fez um lançamento que foi assim, nascido do estômago, sabe, aquela parte que dá aquele ar doce. A gente tinha que fazer um lançamento para poder girar o caixa da empresa, porque a gente não tinha um controle do nosso ROI, dos números, por isso que eu falei para vocês que para a escalada a gente tem que ter o controle, porque às vezes você tem uma oferta muito boa, mas o seu mercado pode mudar, e mudar muito rápido, mudanças acontecem rápido. Né, Fernando? Fernando está aqui, da Febracis? Fernandão, ele sabe, né? Mudanças acontecem muito rápido. E a gente teve que fazer esse lançamento e tinha pouquíssimo recurso. Uma das coisas que a gente percebeu, por exemplo, que em 2016 não bastava só anunciar, a gente tinha que gerar valor já na boca de entrada. Então os anúncios passaram a ser aulas, mini aulas. Eu sei que isso não é novidade, mas vocês estão percebendo no desenho como que a gente tem que ir adaptando ao desenho de mercado? A gente começou a trabalhar uma outra coisa muito importante, que é o message match. Está vendo? A gente tem uma captura em que o produtor, a pessoa conecta diretamente com a página de uma maneira muito simbólica, muito forte. Então, por exemplo, o uso do chapéu, metrificadamente, ajudou a dar um match. Então, a pessoa ela saía da página de captura, do anúncio no Facebook, ia para a página de destino e ela associava imediatamente. Então, a retenção melhorou na página. E aí a gente partiu para um lançamento que a gente investiu R$15 mil em tráfego e a gente teve um faturamento de 350 mil. Então, um ROI muito melhor do que a gente teve no outro lançamento de 3.4M. Porque a gente pegou as lições documentadas, fez implementações para poder melhorar, e se a gente tivesse mais caixa, se a gente não tivesse feito uma gestão financeira terrível, a gente teria feito um lançamento muito mais escalado. Percebe? Esse é o poder. Para poder escalar, tem que ter isso bem dominado. Tá? E hoje, o que está acontecendo? Muita gente a gente conversa nos bastidores, muita gente fala assim, não, porque a lead está muito cara, porque isso não está funcionando. Gente, isso é balela. A lead está cara porque a gente não está achando barquinho. A lead está cara porque a gente não está conseguindo evoluir, acompanhar com o mercado e fazer as adaptações de segmentação, de otimização e de testes de imagem, testes de copy, que conectam com a pessoa. O nosso mesmo lançamento de 2015, que a lead média deu... No total deu 1,80. A melhor lead média foi 1,30, mas pegando tudo, até as leads de teste, deu 1,80. Em 2016, nossa lead média foi para 2,20, muito mais cara, sendo que teve a época da lead até de R$5. Pergunta quem é que lançou um produto de concurso público no dia do impeachment. A gente não tinha lançado, mas a gente estava com o carrinho aberto, não no dia do impeachment, não, no dia que teve o afastamento da Dilma. Então, a gente coincidiu, uma série de coincidências que para o nosso mercado foi terrível. Né? A nossa lead média foi lá em cima. Passou 2016, dezembro, tem uma coisa também que o algoritmo do Facebook, você sabe que entre agosto e novembro de 2016, ele estava sofrendo otimizações e estava realmente descalibrado. Eu sei porque eu tenho documentado algumas campanhas que eu fiz e a mesma campanha para o mesmo público converteu muito melhor em dezembro. Mas hoje, em 2017, o mesmo produto, mesmo nicho, campanhas muito próximas estão gerando lead a 80 centavos, a R$1. A única diferença foi o ajuste de otimização. A gente estava com a crença limitante em setembro e outubro de 2016 que a lead estava ficando mais cara, tem mais anunciante. Gente, 1,8 bilhões de pessoas no mundo, 120 milhões de pessoas no Brasil. Vamos falar que 50% é duplicado, é perfil duplo. Tem 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas conhecem as outras 150. Vocês estão entendendo? Não tem escassez. Se a sua lead está cara, está difícil escalar, faz esse trabalho mais aprimorado de achar o barquinho. Tá? Porque vai dar um resultado muito bom, muito legal. Eu vou passar um pouco rápido das campanhas de 2017,
porque eu também tenho dados que estão ficando recentes, tem lançamentos que estão acontecendo exatamente agora, mas o nosso ROI melhorou, a gente está conseguindo alcançar um resultado muito melhor, né? E agora eu vou passar bem rapidamente sobre alguns pontos para vocês considerarem. Por exemplo, Facebook Live. Eu sei que isso já é caminho dado, né? Mas tem uma certa forma de gerar atração para o negócio usando Facebook Live que eu comecei a implementar e funciona muito bem para as minhas campanhas, tá? Que é você usar um protocolo de ponto de contato com a audiência. Começar com uma pergunta-chave, ok? Então, se você sabendo dos sonhos, das dores, e você imprimir essa pergunta na live, você consegue ver quem reage àquela pergunta no momento-chave da live. Por exemplo, nos primeiros 30 segundos você faz uma pergunta poderosa. Normalmente, isso vai gerar comentários e interação na página. E aí, quando você impulsionar esses comentários, fizer a mineração de comentários e impulsionar, ver que ponto que o comentário apareceu, fica muito fácil de gerar uma máquina de criação de público. Porque você pode testar dores diferentes e chamadas de perguntas diferentes para poder gerar comentários, ver o que repercute melhor para aquela audiência sua, para, a partir disso, começar a brincar no play. Fazer impulsionamento, fazer lookalike de quem assistiu o vídeo até aquele ponto, você testar e fazer mineração de novos públicos. Então, esse protocolo de uso de live é uma coisa que eu vejo que algumas pessoas já fazem, mas não fazem de forma assim, regular. Então, monta uma estratégia regular de live como prospecção, para você fazer perguntas em tempo real, ter feedback em tempo real e baratear o seu custo de multiplicação de audiência. Tá? Fazendo isso, a gente baixou uma lead que a gente jurava que a lead média era acima de R$2, porque o mercado mudou, porque concurso público agora... né? Tem gente de concurso público grande aí, né? Tem muita gente que acha que mudou, e na verdade, balela. A nossa lead hoje é mais barata do que quando a gente fez um cenário que eu considerava muito mais propício que em 2015. Se o Cris fizesse o que a gente fez em 2015, faz hoje, em 2015, a gente tinha feito um faturamento, um lançamento muito maior, né? Até conversando com o Mairo, né? O Mairo, o Cris, assim, a gente já conversou e quando a gente abriu os números e comparou os lançamentos, nosso lançamento estava todo estruturado. A gente não tinha diferença assim, muito sensível dos lançamentos. Então, dá para faturar muito mais, dá para ter um ROI muito maior, simplesmente fazendo a segmentação de persona bem feita e usando protocolos como esse. Ok? Show de bola. Gente, cuide bem da sua gestão de público. Tá? Cuide bem da sua gestão de público. A gente tem que, eu sei que foi falado isso rapidamente sobre oposição, mas vocês não têm ideia de como que isso é importante. O seu melhor público tem que ser protegido de competição de seus próprios ads. Tá? E depois de lançar muito e de trabalhar muito para poder metrificar o que converte mais e que tem um custo melhor, eu cheguei nessa lista. Ela está por ordem, de melhor para pior. Se você tem uma lista de clientes, pensa no ciclo de vida do seu cliente. Eu sei que tem gente que às vezes tem um produto high-end, que tem uma lista de clientes pequena. Mas tem gente que tem lista de compradores, de clientes, de 20, 30, 50 mil pessoas. A sua lista de clientes ela vale ouro, porque tem um custo do lifetime do cliente. Essa lista que já comprou, você sabe que quem já comprou já casou, né? Se você casou, o que você faz? Você vai tomar o café, né? Já casou? Estão entendendo? Então a lista de clientes é super importante. Depois, quem engajou com conteúdo-chave, tá? Se você tem um conteúdo de oferta, por exemplo, o seu vídeo de vendas, quem engajou até aquele ponto da oferta e ficou, esse público ele é uma mina de ouro. Mantém ele rastreado com o pixel do Facebook por engajamento. Mantém ele rastreado. Depois o view de 95% dos vídeos. Se o caboclo ficou até o final do vídeo, cuida bem desse público. Tá? Depois a lista de lookalike de clientes. Eu, em 2015, achava que o lookalike era o suprassumo da parada mais legal do universo. E estava desperdiçando pelo menos 3 públicos, porque também não tinha como fazer view de vídeo na época, né? Mas eu estava desperdiçando 3 públicos muito melhores em termos de rendimento. Então, se você só... E testa, não precisa acreditar, só testar isso que eu estou mostrando para vocês. Para chegar nisso aqui foi muito dinheiro queimado. Tá? Fazendo esse protocolo de exclusão de públicos, vocês vão conseguir proteger aí o seu investimento. Então, a cebola espartana aí, que agora foi incorporada dentro do próprio Face, né? E aí, o Hugo chegou a mostrar... Hugo, está na sala? Não deve estar. Hugo, você passou o passo a passo de como é que o pessoal faz estudo de sobreposição?
Show. Mas aí, isso aí só é de dois? Tá. Vocês, para quem não sabe onde está isso, é só seguir esse passo a passo. Você vai em ações, mostrar sobreposição de público, e aí você vai ter isso que deve ter sido mostrado para o Hugo, de você ver o público principal, e aí você pode selecionar até 5 públicos para poder fazer o comparativo. E aí, a partir desse comparativo entre sobreposição de públicos, você vai fazer o seu desenho estratégico de públicos. E ele tem que ficar parecido com isso aqui. Tá? É só você voltar nessa lista aqui e ver para que público você está anunciando. De repente, o seu melhor público é quem viu os vídeos e você está anunciando para a lista do lookalike assim como principal. E aí você está matando a chance de você ter um ROI melhor na sua venda. Super importante fazer o estudo de sobreposição de públicos. E, metrificadamente, uma sobreposição de até 30%, ela é razoável. Eu já testei isso também. Se você começa a usar uma sobreposição acima de 30%, você já começa a ter um pouco de competição e o seu ROI tende a cair. Tá? Então, deu sobreposição até 30%, vá lá. Acima disso, tome cuidado e observa muito cotidiano a campanha, porque você pode ter uma surpresa de ter, inclusive, uma oscilação muito grande no desempenho do ROI. Porque, às vezes, você começa a saturar aquela audiência sem perceber. 30% de sobreposição é razoável. Só que se você faz isso ao longo do tempo, você começa a ter uma saturação por causa da frequência. Então, a sobreposição que era razoável, depois de 2, 3 semanas, ela pode ter ficado insustentável. Porque aquela pessoa, quem está sobreposto, geralmente é quem pode mais comprar. E aquela pessoa que pode mais comprar ficou saturada da sua mensagem. Então, você matou boa parte da sua possibilidade de venda. Show? Não vai dar tempo de falar da estratégia avançada de escala de alcance e frequência, mas eu tenho prints de montagem de uma campanha dessa que vocês vão poder ver na apresentação, tá ok? Tem a sequência certinha de como que monta uma campanha de alcance e frequência, e isso é importante porque tem a ver com a mudança e o futuro do Facebook. Agora os grandes anunciantes estão entrando pesado e o Facebook está desenvolvendo uma forma de lidar com o mercado que é muito mais parecido com broadcast de televisão. Você compra a audiência antecipadamente. É isso que é alcance e frequência. É a mesma lógica de compra de mídia que a gente faz com TV. Você vai fazer uma compra antecipada daquele espaço publicitário, do prime time. Eu pego minha lista, por exemplo, de lookalike melhor, falo com o Facebook, eu vou gastar R$50 mil nessa lista aqui nos próximos dias. Ele reserva o público para mim, e aí o que vai acontecer quando, por exemplo, um concorrente for no leilão? Vou finalizar, tá, gente? Estou acompanhando, sei que ficou vermelhinho aqui. O que acontece? O cliente que vai para o leilão, ele vai tentar comprar aquele espaço jogando um lance muito alto, o anúncio dele vai ficar caro, só que o seu anúncio já foi comprado por um preço médio. Então o seu anúncio está protegido. Ele vai tentar exibir o anúncio para o seu público, só que você já comprou antecipadamente. Então já tem um contrato com o Facebook. O problema é que essas campanhas só funcionam se você tem muita certeza da oferta, muita certeza do público, e o público não está saturado, porque senão ela pode te dar um prejuízo, porque você não consegue pausar. Sempre tem uma pegadinha, né? Tava muito bom pela verdade, né? A pegadinha é essa, você não pode pausar, então você tem que ser um tiro certeiro. Show de bola, gente. Vou finalizar. Eu ia falar um conteúdo sobre estratégia de mapeamento de imagens, mas que isso pode ficar para uma próxima ocasião. Eu falei para vocês o mais importante é a gente ter um cuidado de organização das imagens, como a gente faz com o avatar. Tem alguém da Agilize Contabilidade? Aqui? Eu achei fantástico, estou fazendo propaganda de graça para eles mesmos, porque eu achei muito interessante esse uso criativo de imagem, né? De pegar um meme e fazer um tipo de imagem que ela para, né? Com um copy também agressivo, mas muito interessante. E aí, alguns conselhos bem rápidos depois de investir 2M em Facebook Ads. Meus anúncios pararam de entregar. Isso, se não aconteceu, vai acontecer. E se já aconteceu, vai acontecer de novo. O que a gente faz? Bem rapidinho. 3 etapas, tá? Registro de tudo que aconteceu ao longo do tempo, cheque de infraestrutura externa, ou seja, caiu a página, às vezes a página caiu por 5 minutos, você não viu, ela já voltou, só que aquela oscilação desotimizou os anúncios. Cagou, ferrou. Às vezes você estava com um ROI muito bom, porém o ROI ficou ruim porque teve uma oscilação no servidor. Checa se teve downtime nas suas páginas. Isso já derrubou muitas campanhas de muita gente, inclusive nossas. Tá? Desculpa. E a última coisa, responder esse roteiro. Depois vocês vão ter acesso na apresentação a esse roteiro. Quando o problema começou, quais são as variáveis que você fez que alterou? Tá? Super importante, porque a gente, no calor da situação, esquece. Se você documenta campanha por campanha, dia por dia, você consegue voltar no tempo e resolver. Tá? Página de destino ficou fora do ar, o Facebook detona o link e aí você vai ter problemas. Tem que trocar até de domínio para poder voltar o rating e baixar o custo.
Como estão os comentários dos clientes? Os comentários dos clientes dão a dica. Às vezes você não sabe que ficou fora do ar, mas a pessoa que escreveu na hora, está fora do ar, você já sabe que teve, apesar de você não ter detectado de outra forma. E como é que está o feedback e pontuação dos alunos? Não vai dar para a gente poder trabalhar isso. Ok? E a última coisa, nesse sentido, é mantenha-se no curso. Se o seu ROI caiu repentinamente, você tem que localizar com calma o que aconteceu. Não adianta você pirar e não, vou injetar mais dinheiro. Muitas vezes essas modificações não documentadas de última hora é o que trava tudo. Eu já perdi uma de perpétuo que estava escalando super bem, porque ela desotimizou durante um dia. Eu fiz uma série de ações tentando melhorar, que na verdade cagaram ela toda e ela nunca mais voltou à vida. E era só a página de destino que tinha ficado offline. Era só ter duplicado o ad set que estava tudo bem. Eu descobri tarde demais. Ok? Se for errar, erre de forma controlada. E, por último, o que nos aguarda? Última notícia, já finalizando, tá, gente? Que eu sei que o tempo estourou. O mercado publicitário americano vale 70 bilhões de dólares de TV. Qual que foi a notícia que os acionistas do Facebook receberam no dia 2 de fevereiro de 2017? Né? Que a próxima mega tendência do Facebook é o vídeo. Eu sei que vocês já ouviram falar muito de Facebook vídeo, mas veja bem, é a primeira vez que o Zuckerberg fala isso com os acionistas, como mega tendência. Sabe quando foi a última vez que ele falou sobre mega tendência do Facebook? Em 2009, ele falou da mega tendência do mobile. O que aconteceu depois de 2009? Né? Mobile. Pum, fez boom. A carta aos acionistas do Conselho de Gestão do Facebook dá para a gente um plano muito claro do que vai acontecer com a ferramenta. E eu estou sentindo um cheiro no ar. Tá? Eu estou farejando uma briga muito forte. E qual que é essa briga? Quem já farejou essa briga? Né? Alguém cantou a pedra, exatamente. Produção de vídeo com YouTube. Tá? Facebook e YouTube estão em rota de colisão e vai ser uma briga ótima para nós. Porque quem produz conteúdo de qualidade, regular, que tem uma audiência cativa, que tem uma fanpage bem gerida, vai começar a ter uma margem de manobra dentro do Facebook muito maior. E eu tenho certeza que não vai demorar muito que os nossos anúncios vão poder ser veiculados também no in-stream de vídeo dentro do Facebook. Porque o Facebook lançou app para televisão, o Facebook está entrando em rota direta para matar o YouTube. Qual que é o principal competidor do Netflix? YouTube. O presidente do Netflix está no conselho consultivo e diretivo do Facebook. Ok? Então é isso que nos aguarda, pessoal. É isso aí. Para terminar, foto do cara. Tá ok? Mohamed Ali, qual que é o seu tamanho? Ele falava que ele era o maior. Só que ele não falava com pouca convicção, com muita convicção. Quando eu pergunto qual que é o tamanho da sua escala, seja o maior no seu mercado, gere a maior transformação. E acredite muito profundamente nisso. Obrigado.